A gente inicia mais uma live. Muito obrigado pela presença. Eu sei que ainda vão entrar algumas pessoas e a gente vai iniciando aqui. Deixa eu perguntar, Consciência, está tudo certo? O Instagram, o YouTube, tudo certo, bonitinho? Então, bora lá. É o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Reza Anunciato, sou terapeuta e quiropraxista. E dentro da terapia, eu trabalho com uma linha que é a terapia da correlação, desenvolvida por mim há alguns anos, baseada na ideia de que tudo tem uma ligação, tudo tem uma correlação. Nessa live, nós vamos falar sobre família, os aspectos que a família tem para a gente, os aspectos que a família nos traz, e não só a família de sangue, mas a família que nós elegemos. Bom, meu nome é Reza Anunciato, como eu já disse, e se você está aqui pela primeira vez nessa live, muito obrigado, espero que você fique até o final, espero que você curta, e se você gostar desse conteúdo, não esquece, vai ficar gravado, mas é lógico que a presença do ao vivo é sempre mais legal, certo? Gente, é o seguinte, primeira coisa, vamos entender a ideia de família. Família. Nós temos por base aquele primeiro grupo onde nós nascemos e somos jogados ali, né? De repente você cai de paraquedas ali, sem lenço, sem documento, sem nada, e a vida nos mostra alguém que a pessoa fala, olha, essa aqui é sua mãe, esse aqui é seu pai, e de alguma forma, internamente, você está ligado àquela pessoa e você nem sabe por quê. Cargas d'água, ela coloca uma parte do corpo perto de você e você instintivamente põe a boca e se alimenta. E aí você descobre que aquela pessoa é importantíssima para você. Lógico, estamos falando de pessoas que têm essa pessoa tão importante chamada mãe. Estamos falando das pessoas que têm a outra pessoa tão importante chamada pai. Baseado neles, a gente vai iniciar uma ideia. Bom, cada parte do nosso corpo tem um aspecto e uma emoção ligadas à atenção e relaxamento. Da mesma maneira, cada personagem à nossa volta, pai e mãe, tem, né? A família, aliás, tem uma representação no nosso corpo também. Então, se a gente falar de pai e mãe, de avós, avós, de tios, tias, primos, primas, dessas pessoas que realmente estão à nossa volta. Nós temos aí, sim, uma situação onde nós temos uma correlação com essas pessoas. Como de praxe, eu vou abrir para vocês as perguntas daqui a alguns minutos, e aí deixem seus comentários aqui, eu quero ouvir, eu quero ver os comentários de vocês, não esqueçam disso, eu preciso que vocês estejam aqui comigo, beleza? Deixa eu só tirar uma dúvida, minha consciência, como é que eu faço para ver os comentários aqui nessa tela, dá? Se der, porque a gente tem todas as situações aqui, vamos lá. A minha consciência ela é meio quietinha, mas eu tiro dúvidas com ela ao vivo, porque eu gosto que todo mundo entenda que a gente não sabe tudo nessa vida. Fale, minha consciência. Ok, tá tudo bem. Gente, quem tiver ao vivo, quem tiver aqui comigo, entra aqui, manda um oi, fala oi para mim. Se tá todo mundo me vendo, se tá todo mundo certinho aí, confirma para mim se tá tudo certinho e vamos embora. Então é o seguinte, a primeira personagem, né, que aparece na nossa vida é a nossa mãe. Aquela pela qual, da onde saímos. Fale, minha consciência. Peraí, estão me chamando. Tudo ao vivo, é muito legal. Se tiver ao vivo, comenta aí, pessoal, que eu sei que tem gente aí. Se tiver tudo certinho, se vocês estiverem me ouvindo. E aí? E aí, temos gente? Temos pessoas? Temos oi? Cadê os ois? Eu quero ois. Ois. Manda oi para mim. Instagram, ok.
No Instagram estamos ao vivo, isso é muito bom. Gente, choveu muito aqui, muito, muito, muito. O computador da minha consciência A não está funcionando, está tudo uma loucura. A gente está fazendo live quase que com fogão a lenha, dá para entender, né? Então, eu vou seguir aqui, se a gente tiver tudo certo, está tudo certo. Bom, então a primeira pessoa que entra na nossa vida, aliás, a pessoa pela qual nós saímos, né, é a nossa mãe. Se a gente for parar para analisar mais friamente, saímos do pai, né? Saímos de dentro do pai, a matéria básica é o pai. Só que nessa união, e eu já falei na live passada, quem tiver assistido vai lembrar, quem não tiver assistido, volta lá na live passada e vai falar sobre os relacionamentos, eu vou falar sobre a matéria, o que o pai entrega para a mãe materialmente, né? Que é aquele sêmen que ele literalmente insemina a mãe ali, é de lá que parte a nossa matéria primordial. Tanto é que eu falo, os homens, eles são realmente muito mal avaliados. Hoje, infelizmente, os homens não têm nenhum cartaz hoje no mundo, né? Mas eles são, sim, a parte fundamental de tudo isso. Lógico, a parte fundamental da criação, não da geração. A geração é com a mãe. Então, na parte da criação, entra o pai. E aí, nós vamos entender o seguinte: quem é esse pai dentro de nós? Aonde ele está no meu corpo? Aonde o meu pai está aqui? Então, se eu falar para vocês hoje, pai é braço, seja no homem ou na mulher, pai é fazer, é realizar, é colocar em prática. O pai é toda aquela energia que eu tenho de colocar em prática tudo aquilo que eu faço. Então, se você hoje fala assim, nossa, eu tenho um problema na minha vida de falta de segurança. Eu elaboro, mas eu não tenho segurança para colocar em prática. Eu chego lá na hora, eu vou falar assim, nossa, eu quero colocar isso em prática. E, na realidade, não vai. Então, o que acontece? Eu não consigo colocar em prática aquilo que eu não consigo colocar em prática aquilo que eu projeto, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu desenho, não vai para a prática. Por que não vai para a prática? Porque eu tenho uma ligação com meu pai muito ruim. Eu não tenho um pai forte, eu não tenho um pai determinado, um pai guerreiro, um pai que fala, vamos para cima, vamos para a luta, e automaticamente, por não ter um pai assim, o que acontece? Eu estou fraco. Então, Regis, mas eu não tenho mais meu pai. O que eu posso fazer nesse sentido? Se eu não tenho mais o meu pai, como é que eu posso resolver essa situação? Afinal de contas, eu preciso, né, dessa atitude, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar em prática, eu tenho um monte de sonhos, projetos, eu tenho muita coisa para fazer e eu não tenho meu pai, ou eu não tenho uma ligação, meu pai abandonou minha mãe, meu pai traiu ela, meu pai não era um cara legal, eu não conheci meu pai, como é que eu faço isso? Então, nós entendemos duas coisas simples. A primeira é, se eu tenho realmente o meu pai vivo, quanto melhor a minha relação com ele, melhor é a minha vida em relação às minhas atitudes. Até aí, beleza. Mas se eu tenho um pai fraco, eu tenho um pai inseguro, eu tenho um pai com medo, eu tenho um pai submisso, eu preciso desenvolver isso dentro de mim. Então, o que eu faço? Uma das coisas é, fisicamente, fortalecer o braço, tá? Trabalhar essa atitude. Segundo, é entender que a fraqueza dele não define a tua. A fraqueza dele define que você tem que assumir o lugar pai, no caso do homem, o lugar pai dessa vida, da tua própria vida. Você tem que assumir esse lugar. E aí, como é que você faz? Toda vez que eu tenho uma situação onde o meu pai, ele não existe ou ele não faz essa situação, eu me coloco como se eu fosse o pai ideal. Então, o que o pai ideal falaria para mim? O que o meu pai ideal falaria comigo? O meu pai diria, vai, faz, acredita, resolve. Ah, mas eu não tenho a certeza do que está acontecendo, eu não tenho a certeza do que eu preciso fazer. Então, como é que eu faço para colocar esse pai realmente na minha vida? Eu preciso criá-lo dentro de mim.
eu preciso criá-lo dentro de mim. Então, a partir do momento que eu crio esse pai, a partir do momento que eu crio esse pai, a partir do momento que eu crio esse pai dentro de mim, eu vou me colocar, sim, como se eu fosse ele, e eu vou colocar essa energia para fora. Lembrando, se eu vou falar de vontade, eu vou falar de chakra umbilical, chakra esplênico, chakra que vai trabalhar com toda essa região do estômago, este chakra é o chakra que vai me colocar, sim, para colocar a realidade no mundo. E o laríngeo, que é os braços, que ali são os braços. Tá bom, então eu já entendi que se eu estou com falta de ação, que é o primeiro passo, eu preciso voltar dentro de mim, olhar para mim e colocar como se eu fosse um pai. Aí eu falo, tá, mas eu sou mulher, como é que eu faço isso? O meu lado ativo como mulher, o lado da mulher, o lado ativo da mulher, ele também está nos braços, mas a mulher ela se baseia pela informação da mãe. Então, a mulher começa pela mãe em relação à atitude. Quem é a mãe? A mãe é geração, a mãe é que gera, a mãe é perna. Por isso, mulher, normalmente, quando vai para academia, treina perna e treina braço quando dá. E o homem treina braço e treina perna quando dá. Por quê? Porque o homem treina aquilo que ele coloca mais, aquilo que ele tem mais ação, e a mulher treina aquilo que ela tem mais ação. Então, a mãe é a geração, a mãe é a geradora, a mãe é que define a ideia, a mãe é que orienta, a mãe é que direciona. Então, a mãe é o meu caminho. É por isso que eu saio daquele duto, e o cordão umbilical, ele é a ligação de vida, de energia. Por isso que a energia entra pelo meu umbigo. Então, eu tenho uma energia aqui. Tá, mas aí que tá. Como é que a minha mãe teria que ser para eu ter uma mãe forte? Se a minha mãe for aquela pessoa que define ideias, se a minha mãe for aquela pessoa que fala assim, eu quero, vamos, olha, vamos pensar assim, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. A coordenadora, a organizadora é a mãe forte. Ah, mas eu não tive a minha mãe, mas eu tenho uma mãe fraca, eu tenho uma mãe submissa, tenho uma mãe que tem medo. Como é que eu faço, então? Mesma coisa. De dentro de mim, eu tenho que entender o que eu espero, no caso do homem, o que eu espero da minha mãe, ou esperaria, caso ela não existisse, caso ela não exista, ou o que eu sou, como eu seria a melhor mãe do mundo se eu fosse, no caso, mulher. Então, quando eu entro nesse personagem, quando eu assumo essa realidade, eu assumo essa energia mátria, essa energia mãe dentro de mim. Então, quando eu olho para isso e falo assim, cara, eu preciso dessa situação, então, quando eu entendo que se eu for homem, eu consigo gerar o pai dentro de mim e colocá-lo em prática. Se eu for mulher, eu consigo gerar a mãe dentro de mim e colocá-la em prática. Agora, tá, até aí, então a mãe gera a minha ideia, o pai cria ou realiza aquilo que eu idealizei, aquilo que eu gerei. Só que, como é que eu faço, então, se eu tenho um problema com a minha mãe e se eu tenho um problema com meu pai? Se eu não tenho os dois? A vida, normalmente, ela vai me dar pessoas à minha volta que vão representar. Então, muitas pessoas têm quem? Tem uma avó como mãe, tem uma tia como mãe, tem uma irmã mais velha como mãe. Muitas pessoas têm um tio, um avô, um irmão como pai. Essas pessoas assumem a energia real desse personagem, dessa personagem, e essas pessoas colocam para você a energia. Por quê? Porque todos nós temos dentro de nós a capacidade de ser pai e mãe. Então, todos nós temos essa capacidade, e é a ela que nós recorremos. É quando eu olho para essa energia dentro de mim que eu coloco e organizo. Por quê? A maioria das pessoas... Saúde a todos. A maioria das pessoas define assim: eu tive um pai ruim e passa a vida inteira brigando com essa ideia do pai ruim. Eu tive uma mãe ruim e passa a vida inteira brigando com essa ideia da mãe ruim. Ou seja, meu pai não foi assim, meu pai deixou de ser, o meu pai fez isso, meu pai não fez aquilo, a minha mãe foi assim, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Automaticamente, o que acontece? Eu olho para essa situação e eu esqueço de fortalecer a mim.
Eu fico a vida inteira brigando com como eles foram ou deixaram de ser, e eu esqueço de fortalecer a mim, como se sem eles eu não existisse. Só que quem está pensando sou eu, quem está existindo sou eu. Então, eu sou a pessoa que cria e gera a minha situação. Então, quando eu passo a idade adulta, ou mesmo a adolescência mais alta, lá dos 15 para frente, eu já tenho a capacidade de desenvolver dentro de mim a ideia de um pai perfeito, a ideia de uma mãe perfeita. E lembrando, a ideia da mãe perfeita não é a mãe com esse tipo de corpo, com esse tipo de pele, com esse tipo de característica. Não. A ideia da mãe perfeita é a mãe que gera ideia, a mãe que pensa e desenvolve. Eu falo que assim, é a mãe que olha para você e fala assim, olha, a gente precisa fazer isso. Bora. E você fala, bora, vamos embora. Agora vamos colocar em prática. E o pai perfeito é o pai que vira para você e fala assim, estou aqui, você está seguro, vai que eu te protejo. Esse é o pai perfeito. Então, quando você olha para a sua vida e fala assim, eu tive isso, com certeza você está indo muito bem na vida. A menos que você não esteja usando isso. Mas se você teve, a chance de ir muito bem na vida é muito grande. Agora, eu não tive isso, então você pode criar isso dentro de você. Dentro da terapia, eu ajudo as pessoas a criar isso dentro delas. Dentro da terapia, eu ajudo a pessoa a direcionar isso dentro delas. Isso é o mais legal. Aí você fala assim, tá, e quem são os meus irmãos dentro do meu corpo? Então, aí que tá. O pai é braço. O pai é a ação do braço. Mas os meus irmãos são a extensão do meu braço. Então, os meus irmãos, eles estão ao lado. Então, meu pai e minha mãe estão à minha frente, os meus irmãos estão ao meu lado. Então, os meus irmãos, irmão, um só, dois, eu sou filho único, calma, eu já vou falar. Mas se eu tiver irmãos, então meus irmãos são a extensão dos meus braços. Por que é muito comum quando o pai ou a mãe fica mais idoso e os irmãos falam assim, toma que o filho é teu, e um dos filhos é que absorve tudo, geralmente, e fica... Raramente os filhos se unem para cuidar do idoso, e aí o idoso fica na mão de um só. Por quê? Porque é a extensão do meu braço, e às vezes eles fogem do limite do meu braço. Às vezes eu não consegui agregá-los, nós não nos agregamos, nós não nos unimos. Então, essa linha de união, de família, ela entra, e aí você fica no meio entre essas pessoas. Então, o pai e a mãe são os meus direcionadores, meus irmãos são a extensão dos meus braços. Então, se eu não tenho irmãos fortes, ou se eu tenho irmãos que me deixam inseguro, eu passo a ter uma vida que ela pode até ser muito ativa, mas ela não prolonga, ela não estica, ou seja, eu não vou buscar coisas a mais, eu fico meio receoso porque o meu irmão está sempre de olho, porque a minha irmã ela é muito invejosa, porque eu não tenho uma situação assim, assado. Então, sempre eu tenho isso, minha vida não estica. Bom, como é que eu faço para resolver isso, então? É olhar para dentro de mim e falar, o meu irmão, ele está no meio, e não mais nas pontas. Então, eu trago meu irmão com carinho aqui, mas agora eu busco a extensão através de uma das situações mais legais, que é a escolha. Muitas pessoas têm uma escolha, olham para pessoas à nossa volta, aqueles amigos que a gente fala assim, nossa, você é meu irmão, você é minha irmã. Então a gente olha e tem uma vida, uma correlação com essas pessoas diferente do que normalmente são. Essas pessoas, elas olham para nós e falam assim, nossa, a minha amizade com você, ela é diferente porque eu cuido de você. Eu quero cuidar de você, eu quero entender você, eu sinto você à distância, então eu não sei como é, mas a gente não é amigo, a gente é mais do que isso. Então, eu tenho amigos que eu chamo de irmão. Esses amigos irmãos é que passam a ser a extensão do meu braço. Então, meu irmão ou minha irmã, ou os meus irmãos, que a gente está meio brigado, que não está legal, eles vêm para dentro de mim. Ou seja, eu guardo eles com carinho no meu coração, mas eles não fazem mais parte da minha expansão. A minha expansão passa a ser os meus amigos que eu considero. Mas eu sou uma pessoa muito fechada e não tenho amigos. Você começa a perceber que seus sonhos são a sua extensão, seus animais são a sua extensão, porque é por eles que você começa
a querer mais, a desenvolver. Então, a mãe idealiza, o pai realiza, e os irmãos são a amplitude da ideia. Como a gente tem aí mãe e pai, teoricamente, como primeiro, mas eles não são os primeiros na nossa vida, porque geralmente nós temos, ao longo da nossa vida, pessoas de cabelo branco. E essas pessoas têm uma outra simbologia, são os nossos avós. Os nossos avós, eles são a voz da nossa consciência. Da mesma maneira, você tem avô e avó, muito legal, porque aí você tem paternos e maternos. Então você tem, por quê? São dois, ali ó, 2 e 2 formam 4. 4 é o número da estabilidade, a minha consciência plena. Quando eu encontro com o casal materno e com o casal paterno de avós, é muito show de bola, mas e aí? Eu não tive. Se eu tive, eles são a voz da minha consciência, ou seja, a minha vontade, meu desejo, minha mãe, minha razão é meu pai e a minha consciência são os meus avós. Então, quando eu entendo isso, eu olho para isso e falo assim, cara, eu até posso fazer, mas eu vou magoar muito a minha avó. Minha avózinha, meu avôzinho, eu vou magoar muito eles, então não vou fazer isso. E aí, quando você entende que os nossos avós são a voz da nossa consciência, por isso os avós da consciência. Quando você entende isso, você descobre que por eles é a extensão da vida, mas a extensão da longevidade. Então, eles são a longevidade daquilo que eu faço. Então, eu vou comprar um carro. Então, a ideia é minha mãe, a realização é meu pai, o valor do carro são os meus irmãos, mas o como eu vou usar esse carro são os meus avós. Pegou a ideia? Então, a ideia em si, preciso comprar um carro. A vontade, minha mãe. Meu pai é o carro em si, é a compra do carro. A segurança de comprar o carro. Os meus irmãos é o tipo de carro. E os meus avós é como eu vou usar esse carro. Fez sentido? Conseguiu pegar? Então, quando você entende que dentro da sua vida, você pode descobrir aonde a sua vida não está indo bem e pode, com essas dicas, pode arrumar a sua vida. Então, assim, muitas pessoas falam assim, você tem a oração, né, para os antepassados, você tem a oração para os pais, para os avós, para os tios, para os bisnetos, para os bisavós, etc. Quando você entende que o que está no teu passado vai cada vez mais para dentro da tua alma, quando você entende que o futuro, os filhos, eles vão para aquilo que realmente é a consequência daquilo que você faz, você começa a entender, então, onde está cada um dentro da tua vida. E aí você passa, às vezes, a vida inteira brigado com o irmão, brigado com o pai, brigado com a mãe, brigado com o tio. Quem são os tios? O tio, a família do pai, né? Os irmãos do pai. Então, já que pai é realização, é a força da realização, o meu tio, ele é a copresença do meu pai. Ou seja, eu tenho uma realização, sim, que é meu pai, a segurança disso, e meu tio é quem reforça. Então, se eu tenho um pai ausente, mas eu tenho um tio que concorda com ele, ele concorda com essa ausência, isso é um problema. Mas se eu tenho um pai presente e um tio que fortalece, eu tenho uma confirmação na minha ação. Meus tios. E as minhas tias, ou os meus tios da parte da minha mãe, eles são exatamente a mesma coisa. A minha ideia, a minha geração é mãe, e aí quando eu tenho os tios da linha da minha mãe, esses tios são a confirmação da minha vontade. Mas eu não tenho muito contato com os meus tios. Então, a confirmação da sua vontade, ela é necessária quando você tem dúvida, ou seja, quando você não está seguro com a sua mãe, você busca seus tios ou tias por parte de mãe. Quando você não está seguro com seu pai, você busca os tios e tias por parte de pai, ou seja, eles são um complemento a essa pequena família que é pai, mãe e você.
Essa família, pai, mãe e você, esse triângulo, por mais que irmãos você tenha ou não, mas esse triângulo, ele é o triângulo onde os pais estão atrás e você é a ponta da flecha. A partir dos 15 anos, você se torna a ponta da flecha. Então, olha que interessante. Até os 15 anos, essa energia é assim: é um triângulo e a ponta. Ele é feminino. Ou seja, ele é um triângulo aberto e você é a ponta da flecha para baixo ou para trás. Então, os dois pais aqui e você atrás. Então, esta situação, ela vem trazendo, ela absorve energia. Por isso, você é o reflexo dos seus pais. A partir dos 15 anos, essa flecha que é assim, ela assim, né? No caso, ela inverte. E aí você passa a ter a ação. E aí você passa a ser a ponta da flecha. Quando você entende isso, você entende por que você está inseguro depois dos 15 anos até os 21. E aí você, para vocês terem uma ideia, a idade entre 20 e 22, esse período da vida, é o período onde as pessoas mais cometem suicídio. E esse grande detalhe, por quê? Porque é nesta hora que realmente essa flecha se coloca, no caso do homem, na mulher é aos 15, no homem é aos 21, o homem atinge a maturidade consciência, da consciência aos 21, a mulher atinge aos 15, tá? Isso quando tudo organizado. Então é normal que as mulheres aos 15, elas se sentem mais livres e os homens ainda não. Os homens aos 21 vão se sentir. E aí você precisa de um pai forte, porque é ele que te direciona para o mundo a partir dos 21 anos. Se o pai não é forte, é aonde o homem, que é a grande parte, né, a maior parte, né, a maior porcentagem de pessoas que tiram a própria vida é masculina, né? Então, quando você fala do mês, né, do suicídio, ele é 80% masculino, porque os homens tiram muito mais a própria vida, porque eles se sentem muito mais incapazes, eles não se sentem realizados, eles se sentem mais frustrados, geralmente por relacionamentos, né, geralmente por situações amorosas, e eles tiram a própria vida aos 20, entre os 20 e os 22. E isso é a falta do pai, a falta da estrutura da realidade. Aquela coisa assim, não deu certo? Continua. Não deu certo? Tamo junto. Não deu certo? Eu tô aqui. Quando você não entende isso, você descobre que faltou esse lado masculino, faltou o lado pai. Bom, beleza. E aí? Aí você começa a olhar para dentro de você. Então, quando você tem família de sangue, família interna é a família que gera ideias. Quando você tem uma família de alma, que são aquelas pessoas que você escolhe, que te acolhem, que são chamados de pai e mãe, que você não nasceu deles, mas que você elegeu ou eles elegeram, esta família, a família de alma, é a família onde você está se sentindo mais seguro, acolhido. Então, é interessante pensar que a família de sangue, ela geralmente traz para nós as nossas maiores dificuldades. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Quando você pensa em personalidade, você pensa o seguinte: quem são as pessoas que você tem mais dificuldade de lidar dentro da sua família? O pai, a mãe, o irmão, o primo, o tio. Quem são as pessoas que você tem mais dificuldade? Estas pessoas são as pessoas que você, dentro de você, não está bem. São estas personalidades dentro de você que estão faltando para você adquirir aquilo que você quer. Um relacionamento novo, ou melhor, um emprego melhor, uma estrutura melhor para você mesmo. Então, estas pessoas das quais você não se dá bem são as pessoas que dentro de você estão quebradas essa conexão. E são a elas que nós temos que trabalhar. Regis, mas é que tá, eu não quero falar com meu irmão me fez muito mal, a minha irmã, o meu pai foi um cara ruim, ele maltratou demais a minha mãe, e aí você pode ver que você vai estar com problema justamente nessa área. E aí, como eu falo, mas o meu pai faleceu, minha mãe faleceu, como é que eu faço para lidar com isso?
A pessoa que falece, ela só falece na vida dela. Na tua, ela continua viva. O aspecto emocional continua. Então, quando você resolve dentro de você a ligação com essa personagem, você resolve dentro de você aquilo que faltava, a ponte que quebrou. Então, se meu pai é ação e meu pai morreu, e eu me perco um pouco na vida, eu fico sem vontade, sem desejo, é a ele internamente que eu tenho que recorrer. E é a essa resolução com ele. Ah, mas eu não gosto dele, eu nunca quis ele fez muito mal. Esquece um pouco a ação dele, pensa na ligação. A ligação é, muito obrigado por fazer parte da minha vida, por me trazer até aqui. Não concordo com a sua atitude, mas obrigado por me trazer até aqui e me mostrar realmente como eu não devo agir. E tá tudo bem. Nossa, mas ele fez muito mal para mim, eu tive situação de abuso, eu sofri na mão de tio, primo, não importa, eu vizinho, etc. Ele não me protegeu. Então, como é que eu posso hoje me proteger? Agressivamente, reativamente, ou estando mais seguro ou segura dentro de mim? Quando eu olho para isso dentro de mim, eu descubro que a reação, a agressividade, ela na realidade é só uma conexão ruim com essa pessoa. Eu começo a reagir como se todos fizessem parte desse aspecto. Ou seja, eu não tiro esta história da minha cabeça, não tiro essa pessoa da minha cabeça. Quando eu começo a agir de modo mais seguro, é porque eu não aceitei a ação do meu pai ou da minha mãe, mas eu entendo que eles tinham uma fraqueza e que não sabiam como lidar. Aí eu entendo como lidar com a minha própria frustração e meu trauma. Eu brinco que é como se você fizesse uma autoconstelação familiar. É você organizar dentro de você e descobrir que dentro de você tem todas as respostas. Ah, Rez, mas eu não sei fazer isso sozinho. O terapeuta te orienta, mas quem faz é você. Então, a terapia, ela pode te orientar, sim, mas é você que organiza a sua vida. Então, o terapeuta, o pai ou a mãe, ninguém vai vir na Terra para falar para você e resolver por você o seu problema. Mas é você que tem que descobrir se a sua vida hoje está boa ou não. E baseado pelo que eu estou dizendo, você começa a entender pela estrutura da sua família, que é a primeira vida social, o que não coube, o que não calhou e o que está quebrado. Cara, mas eu tenho um problema sério com relacionamento. Quem é relacionamento? Meus irmãos. Lembra? Braço, abraçar, trazer. Então, a primeira estrutura de relacionamento... Cara, meu relacionamento não dá certo, eu só arrumo gente ruim, gente que briga comigo o tempo todo, eu não sei o que vai... Então, primeiro você resolve dentro de você, com a sua família, com os seus irmãos. Esta estrutura traz para você a estrutura de acolhimento, a estrutura de abraçar o mundo. Por quê? Porque o relacionamento amoroso, ele é uma extensão. Lembra que eu falei? Então, vamos lá. Eu quero um relacionamento. Então, o querer é a mãe, o ir atrás e ter a coragem de conquistar aquela mulher bonita, de conquistar aquele cara legal, é o pai. O que eu vou fazer com essa pessoa, se eu vou agir bem ou não com essa pessoa, são os meus avós, mas como eu vou lidar com isso, essa abrangência, são os meus irmãos. Então, se eu tenho um irmão, um problema com o meu irmão, com a minha irmã, eu automaticamente vou ter sempre um problema com o meu relacionamento. Mas eu lido muito bem com os meus irmãos, mas meu relacionamento não está legal. A gente precisa entender em qual fase você não está conseguindo organizar. Porque se você tem um desejo por uma pessoa, que é a mãe, mas você tem uma mãe muito bruta, muito complicada, teu desejo é só de encontrar pessoas brutas. Teu desejo é assim. Tá, mas aí eu tenho um desejo bom, minha mãe é legal, mas o meu pai não estava aqui. E aí o que acontece? Toda vez que eu vou lá enfrentar essa pessoa, que eu vou chegar nessa pessoa, que eu vou conversar com essa pessoa, eu arrumo desculpa, eu tenho medo, eu estou insegura, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com essa pessoa, porque eu estou tremendo, eu estou inseguro. O tímido é falta de pai. É muita vontade, pouca ação. Aí eu tenho, legal, uma mãe legal, então eu tenho desejo de ter um relacionamento, eu tenho um pai legal, então eu vou lá, eu chego, converso com essa pessoa, o que está acontecendo, e aí, tal, isso aqui, vamos sair,
e aí eu tenho uma situação de consciência, eu tenho uma briga muito grande com os meus avós, então eu não tenho consciência se eu vou usar essa pessoa, se eu não vou usar essa pessoa, eu perco minha consciência, ou seja, dane-se, não tenho consciência. Então, assim, não me importo. Então, não, eu penso na minha consciência que isso vai continuar comigo pro resto da minha vida. É a minha consciência. Tá, eu tenho, então, uma consciência boa, mas meu relacionamento quebra. Ele não tem continuidade, ele não tem abrangência, eu não consigo trazer essa briga com os irmãos. Entende? Então, quando você começa a entender esse jogo, você começa a perceber que esse jogo de xadrez dessa primeira linha estrutural é literalmente o que a vida quer dizer para você e te ensinar como lidar com o mundo lá fora. Então, quando você consegue organizar com essas pessoas ou dentro de você cada uma dessas situações, aí sim você consegue viver melhor. Deixa eu perguntar para as minhas consciências, vocês estão ao vivo? O YouTube está... Nós já temos as pessoas falando com a gente? Por que eu não consigo ver aqui? Então vamos lá. Quem está aí falando comigo? Quem quer tirar alguma dúvida? Pergunta para mim. A Rita. Esse aqui é quem? Aqui é a Rita. Não, esse é o YouTube. Ah, mas aqui não está aparecendo hoje. Olha, hoje está uma loucura isso aqui. Muito legal. Então, filho único, né? Vamos lá. A Rita falou assim, meu irmão virou estrelinha, vai fazer 2 anos. Mas ele virou estrelinha fisicamente, não aqui. Aqui ele continua sendo seu irmão e aqui você continua amando ele. A ligação, o vínculo com ele não acabou. Então, este vínculo, né, como eu costumo dizer, né, quando você tem lá aquela frase, até que a morte o separe, não é a morte física, porque a morte física, ela não separa, você continua lembrando da pessoa, você continua vivenciando essa pessoa dentro de você. Então, esta pessoa não morre. Então, a conexão que você tem com esse espiritual não morre. Essa energia dentro de você não acaba, tá? Vamos lá. Ah, sim. Meu melhor amigo, não irmão de sangue, é sim de alma. Sim, exatamente. Aí que tal? Não sofri o luto dele. Você não sofreu porque você não estava bem com ele, então já foi tarde? Ou você não sofreu porque você não se permitiu abrir para isso? Se você não se permitiu abrir, você começa a perceber que a sua vida, num certo aspecto, ela começa a travar, porque você não deixa essa energia fluir. Então, chora a morte dessa pessoa, caso você queira, caso você se sinta bem para isso. Se foi só um alívio, um problema menos. Nossa, que frieza, né? Mas eu estou falando de energia, não de sentimento real. Estou falando de energia. E energia não liga com isso. Vínculo. A Nara perguntou assim: vínculo com o pai ruim, o que fazer para ter ação? De novo, como eu falei, olha dentro de você esse pai. Então, quando você entende a energia da mãe, geração, quando você entende a energia da mãe, já que você é mulher, você entende a energia da mãe e você fala assim: como é que eu colocaria isso no mundo? Como é que eu colocaria essa energia no mundo? Embora eu não seja homem, como é que eu colocaria essa energia no mundo? E aí você vai falar assim: nossa, mas aí me dá medo. E é aí que você entende que essa energia precisa vir. E você sente, você cria essa estrutura para você. E aí você cria, a partir das pernas, geração da mãe, já que você é mulher, você cria essa energia e explode com essa ação. Então, a mãe gera o pai, nesse caso. Então, o pai, no caso do homem, ele se torna. A mãe, no caso, ela cria o pai. Pegou? Não chorei, tudo, mas não teve sofrimento ruim, porque a gente se via todo dia. E sempre fiz o que ele pedia. Cuida de você, das crianças. Foi mais fácil. Sim, aí você entende o quê?
que, na realidade, você continua orgulhando. Você entendeu? Ou seja, você continua dando orgulho para ele. Isso é a forma mais legal e mais certa de manter um vínculo positivo com quem faleceu. Ou seja, como é que eu faço para que essa pessoa se orgulhe de mim? E aí você começa a entender que a tua vida até acelera. Não porque ainda bem que foi embora, mas porque agora você faz também por onde? Você faz por essa pessoa. Candy. Boa noite. Eu sinto até hoje a separação dos meus pais. Meu pai foi morar longe, em outro estado. E minha mãe... Tá, vamos lá. Lembra de novo do que eu falei. A mãe, ela não se separa de você e nem o pai. Os dois estão dentro. Então, quando você entende que o físico, o ser humano físico, ele tem as próprias ações, mas o ser humano, mas a representação dele interna, não. A representação interna ainda é comandada por você. Ou seja, a energia que você expõe para essa pessoa é tua, mentalmente. A energia que ela expõe até você é uma escolha tua. Então, quando os dois se separam, não define você. Eles definem eles. Eles definem que eles não estão bem e não são obrigados a viver um relacionamento ruim, mas a atitude deles pode mostrar um pouco a tua característica de personalidade. Então, nesse caso, quando você vê os pais se separando, é como se você tivesse um para cada lado. E aí é você que junta internamente, representando cada um deles dentro de você. Criando mesmo. O teu cérebro não faz distinção. Para ele não importa se eles estão vivos ou não. O teu cérebro cria. E essa realidade você desenvolve e gerencia dentro de você. Se precisar de ajuda, a terapia te ajuda, com certeza absoluta. Mas é daqui para fora. Não é deles para dentro. Instagram. Aqui. Tá uma loucura aqui hoje. Muito legal. Sheila. Perdi minha mãe aos 15 anos. Lembra o que eu falei da idade, tá? Perdi minha mãe aos 15 anos. Meu pai foi ausente e se afastou poucos meses depois. Não consigo ter um relacionamento saudável. Como melhorar essa situação? Vamos lá, de novo. Lembra que aos 15 anos a mulher atinge maioridade. Por isso, aos 15 anos é que a mãe faleceu. Então, a mãe foi até o que ela podia entregar da linha dela, ou seja, ela fez o papel de pai, ela foi até o que ela podia entregar, ela falou, filha, você está pronta? Não, não estou, mas não tem o que fazer, eu tive que ir embora. Então, no caso, a mãe falando, eu tive que ir embora. E eu não fui embora por causa sua, eu fui embora porque acabou a minha missão. E daqui para frente segue a tua. Então, como é que você faz, Sheila, para orgulhar tua mãe? Como é que você faz para orgulhar tua mãe? E como é que você faz para olhar para esse pai ausente, para olhar para esse pai que foi embora e falar assim, tá, eu vou fazer apesar de você. E essa raiva, essa sensação de força, ela acontece. Aí que tá, a ideia não é você ter raiva dos homens ou pensar ou projetar o teu pai em todos eles. A ideia é você olhar para você como a sua mãe e buscar um diferente do pai. O que é o diferente do pai? É olhar para ele e falar assim, deixa eu sentir a tua energia. E se ela lembrar o meu pai, eu estou indo embora, valeu, obrigado. Deu para entender? Então, assim, a ideia é essa, é não representá-los, mas fazer por. Porque se você começa a representar a tua mãe, você vai achar um homem exatamente igual ao teu pai, que provavelmente é isso que está acontecendo. Ele pode não ser fisicamente, mas ele tem atitudes que lembram. Por quê? Porque você está representando a sua mãe. Não, você tem que fazer por ela, não como ela. Pegou a ideia? E aí, mais? Terminamos por enquanto? Então, é assim. Quando você entende, que a Nara perguntou do irmão, quando você entende que o teu irmão é a tua extensão, é como se você falasse assim, o esticar no meu braço é meu irmão. Então, quando alguém vai na quiropraxia com problema para esticar o braço, eu sei que essa pessoa está com problema de irmão, né? Ela está com problema na família próxima. Então, esse esticar do braço, esse ir mais longe, esse ir além, é a hora que você fala assim, se o meu irmão não me acompanhar,
não me der força, ou seja, não se juntar a mim emocionalmente, se o meu irmão não me der força, eu vou agradecer a eles e agradecer aos meus pais por ter me dado essa família, e vou olhar para dentro de mim e vou falar assim, eu preciso dessa extensão. Então, você traz o teu irmão para dentro, sentindo apenas amor por ele. Ah, mas ele foi bom, foi mal. Não, não. Só sente amor por ele. Não julga. Só sente amor por ele. E a hora que você sente amor por ele, ele faz assim, ó. Aí você consegue colocar em prática aquilo que você deseja. É a extensão, ou seja, a duração daquilo que você vai fazer, tá? A Dora perguntou, não conhecer o pai e ser criada por um ótimo padrasto, o porquê a dificuldade financeira? A dificuldade financeira, se você não foi criada pelo pai, mas teve um ótimo padrasto, não vem da sua realização. A gente precisa entender, então, o seguinte, se a dificuldade financeira, ela existe, e foi um ótimo padrasto, então ela não vem da realização, ela pode vir da geração, ou ela pode vir de você ter medo da sua consciência, de falar, cara, eu vou ganhar esse dinheiro, mas o que eu vou fazer com ele? Nossa, será que eu posso fazer alguma coisa com esse dinheiro? Será que eu me permito? Essa vozinha da consciência são seus avós. Então, a gente precisa entender aonde estão as falhas, onde estão os seus vínculos não legais. Porque se você teve um pai ausente, mas teve um ótimo padrasto, ele se encaixou no lugar, está tudo bem. Então, não falta... Então, o problema aí não é a ação, é a outra área dessa situação aí. Então, para de culpar o teu pai ou o padrasto, porque não é daí que está vindo, se ele foi um ótimo padrasto. Ó, a Elaine escreveu assim, ó, meu pai traiu minha mãe sempre e eu nunca aceitei isso tudo. Minha mãe sempre foi submissa. Hoje são separados. Mas eu me sinto um peixe fora d'água em relação à minha família. Tá bom. Como eu falei, toda vez que eu olho para a atitude do meu pai e da minha mãe, eu vou julgar. Só que quem somos nós para julgar os motivos pelo qual tudo aconteceu? Nós viemos depois. Então eu não posso julgar o meu pai e a minha mãe. Eu posso entender a minha posição dentro disso. É lógico que eu me sinto um peixe fora d'água no caso da Elaine, porque nem a mãe estava lá como mãe, nem o pai estava lá como pai. Então é quase como se eu fosse um filho espiritual. Ou seja, eu não sou filho dessas duas pessoas, ou eles não me fizeram sentir que eles eram meus pais. Então a gente inverte. Eles, por serem primeiros, a atitude vem deles. Eles não me fizeram sentir que ela não me fez sentir que ela era minha mãe, e ele não me fez sentir que ele era meu pai. Ou seja, eu sou filho de pais ausentes, presentes, mas ausentes emocionalmente. Então, aí eu pergunto, existiu outra mulher, existiu outro homem que fosse ou que encaixasse como mãe ou que encaixasse como pai? Se existiu, usa a energia deles para direcionar a tua vida. Se não existiu, você pode ter dentro de você e desenvolver essa maternidade. É como se você fosse filha de você mesma. Você cria a sua mãe interna e você cria o teu pai protetor dentro de você. E aí você começa a deixá-los fisicamente de lado, traz emocionalmente os dois para dentro de você, como representação, não como pai e mãe legítimos, no caso, mas a representação da mãe e a representação do pai trazem para você a força e a geração necessária para você encaixar que você não é filha deles, mas é filha da vida, do universo. Você é um ser, e é um ser filho, como todos os irmãos somos. Então você descobre que esta linha da família, ela é uma ideia, ela não é uma obrigação. Então, a Nara perguntou sobre o local do filho único. Principal. Ele é o principal, pronto. Ele não divide o reinado dele com ninguém, ele não divide essa irmandade dele com ninguém,
Então, automaticamente, ele tem a estrutura de força. Todo filho único nasce com a estrutura de força. Ele nasce completo, de uma certa forma. Ele não nasce para dividir, ou seja, ele não leva um peso em 2, em 3, em 4, em 10. Ele leva sozinho. Então, ele nasce com uma responsabilidade maior nas costas, sim, mas ele também nasce com a capacidade de ser. Então, problema nenhum. Mas eu preciso dar um irmãozinho para ele. Se for realmente da sua vontade ter outro filho, ok. Se não for, ele precisa entender de ter um irmão ou não. Você está falando, eu vou dar um irmãozinho porque ele precisa. Entenda uma coisa, quando você faz algo por outra pessoa, você não está sendo verdadeiro. Então aí você começa a colocar o quê? Esse filho só existe por causa do outro. Então você linka e obriga os dois a coexistirem e correlacionarem a vida. Se algo não der certo, você vai culpar os dois ou o primeiro porque ele não valorizou o segundo, e aí vira um banzé. Então não. Se você quiser ter um filho, um segundo filho, ótimo. Se você não quiser, não o tenha. Porque senão você vai responsabilizar o outro filho primeiro, dizendo, eu só tive esse filho por causa sua. E aí toda a responsabilidade da vida desse segundo filho cai do primeiro. Aí o segundo é invejoso, o segundo é inseguro, o segundo tem um ciúme lascado do primeiro, porque o primeiro é o meu mestre, o primeiro tem que cuidar de mim, o primeiro tem que me olhar, porque se ele não me olhar, a minha existência não tem motivo, porque a minha mãe disse que só teve eu por causa dele. E aí não dá certo. Beleza? Gente, vamos para o exercício. Eu quero um celular com a música. Me dá um segundo. Eu quero que vocês busquem um lugar seguro, tranquilo, e busquem realmente estar em paz. E nesse momento, eu quero que vocês busquem realmente uma calma. E busca dentro de vocês realmente a linha da vida de vocês. Quando vocês fecharem os olhos, estejam sozinhos, em um lugar muito seguro, a escolha de vocês. Um campo, uma praia, não importa. Mas um lugar bom, seguro. Um lugar em paz. E eu quero que nesse momento vocês enxerguem ao lado esquerdo de vocês, um pouco à frente, uma energia cor-de-rosa. Essa energia tem aspecto materno. Ela pode ou não ser a mãe de vocês, mas ela tem um aspecto materno. O vermelho e o branco juntos formam o rosa. O vermelho é a guerra, é a ação, é a realidade. O branco é a junção de todas as cores. Essas duas cores juntas formam o rosa. É por isso que ela é tida como feminina. Porque o rosa é o amor pela consciência. É a ação na paz. E a paz na ação. Na mesma linha, um pouco mais à direita, brota uma energia azul. Incrivelmente linda. O azul mais bonito que vocês puderem imaginar. Esse azul é a energia paterna de proteção. E essa energia, ela te traz a segurança de estar, de ir, de ficar
de fazer e realizar. Toda vez que você estiver na dúvida de como realizar algo, coloque na sua mente o azul à volta de você. Quando você olha para os lados, você descobre uma energia amarela. O amarelo do sol, do calor, do acolhimento, da geração. A energia que brota ao lado de vocês, a energia dos irmãos, a energia da luminosidade. Olhando um pouco para trás, mas no alto, uma energia cinza, mas não cinza por nada de ruim, mas é que o preto junto com o branco forma o equilíbrio perfeito entre os dois hemisférios mais distantes das cores. O princípio e o fim, o claro e o escuro. Lembrando que o preto, ele é o espaço, e o branco, o vazio. O vazio contém o espaço. No vazio nada há, e tudo há. No espaço tudo cabe. Mas eu preciso do espaço para que as coisas caibam dentro dele. Essa é minha consciência, meus avós. Por isso nada mais honesto do que os cabelos brancos. O misto do preto, o branco. É a consciência, é o cinza. Eu quero que você imagine essas cores agora ao redor do seu corpo. E como disse, não são os pais, os avós, os irmãos reais, mas a energia de cada um deles. A representação, tendo ou não, sendo bons ou não. Nesse momento falamos de cores, de energia e vibração. Falamos agora do equilíbrio que você mais precisa para realizar, estruturar, se sentir seguro, prolongar e ter a consciência do que fazer com tudo isso, com todas as oportunidades da sua vida. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos são representações. Não definem a minha vida. Estão nela como representações. E é a eles que eu, nesse momento, digo obrigado por estar comigo ou por me mostrar como não estar comigo mesmo. Para que eu siga pelo meu próprio caminho. A partir de hoje eu te liberto. Ou te acolho ainda mais. Mas te liberto para que você viva